O primeiro tipo que vamos falar é sobre o e-mail de solicitação. Ele serve para solicitar alguma coisa ou ação por parte do interlocutor, que é o destinatário, a pessoa para quem a gente envia a mensagem. Afora essas mensagens que tratam de ordens, comandos, que são dentro de uma organização, ou então aqueles e-mails de comunicação, de informação, o e-mail de solicitação é aquele que nós precisamos pensar com mais cuidado. Porque nesse e-mail, a forma, as palavras como colocamos, definem se obteremos ou não uma resposta favorável à nossa demanda, à nossa solicitação. Então, o primeiro aspecto é levar em conta para quem estamos enviando esta mensagem. Depois, nós devemos mencionar com clareza, já de início, já ali no campo assunto, de que trata a nossa solicitação. Qual o nosso objetivo ao enviar essa mensagem? Além disso, nós devemos colocar uma pergunta central, uma pergunta que tenha um destaque para que o interlocutor, a pessoa que será demandada, ela tenha facilidade de se posicionar. Outra coisa que nós podemos fazer e que ajuda o destinatário a ganhar tempo é ser breve, específico. O e-mail ele trata de coisas com objetividade. Nós também devemos enviar e usar de franqueza, mas ao mesmo tempo há que se ter uma gentileza. É uma combinação. Franqueza significa tratar realmente o assunto com os detalhes necessários e especificando aquilo que o interlocutor precisa saber, não omitindo detalhes importantes, mas ao mesmo tempo sendo gentil. É uma combinação. A própria resposta em si, ela demanda uma atividade do interlocutor. Então ele precisa parar o que está fazendo e ir atrás da informação, ir atrás da providência para poder responder ao que está sendo solicitado. Por isso, nós destacamos que é importante enviar em um horário apropriado. Quais são os melhores horários? A primeira hora da manhã, a primeira hora do turno. Se o expediente é um horário comercial, você sabe, começa 8 horas, 8h30, começa 1h30, 2 horas, enfim, no primeiro horário daquele turno. Se for uma mensagem à noite, a noite começa a partir das 18 horas e assim por diante. Então nós precisamos prestar atenção nesses detalhes. Ao enviar a mensagem no primeiro horário do turno, isso pode ser decisivo para que o interlocutor leia e tenha tempo de responder. Bom, isso facilita a comunicação e ajuda o interlocutor a ganhar tempo. Porque, na verdade, a grande questão da solicitação, além, é claro, do que ela pede, é o tempo que tomará do interlocutor. O quanto essa pessoa terá que se dedicar para responder aquilo que você está solicitando. Então, eu e você precisamos ser precisos. Colocar a nossa mensagem de forma com coerência, ou seja, encaixando os assuntos. Se há necessidade de colocar detalhes, teremos que colocar os detalhes. Você não pode fazer uma solicitação vazia, sem as propriedades necessárias. Eu não posso solicitar um ônibus sem dizer que data e quantos passageiros preciso colocar dentro dele, mas ao mesmo tempo eu não preciso colocar todas as informações, porque se trata apenas de uma solicitação inicial. Essa medida nós temos que ter. Você é bem-vindo a analisarmos também os outros tipos de e-mail, mas certamente o e-mail solicitação é aquele que temos que ter mais cuidado. O e-mail resposta, ele tem como característica ser o retorno daquilo que foi acionado no e-mail gerador de tudo, que é o e-mail principal, o primeiro e-mail enviado lá pelo remetente. O e-mail resposta, ele deve ser, quando a resposta for positiva ou o retorno for positivo, ele pode ser trabalhado e bem construído. Quando o retorno for negativo, o interessante é não demorar para responder, porque isso gera uma tensão, gera uma preocupação lá no remetente inicial. O tempo de resposta aumenta o grau de formalidade, de construção da mesma. O e-mail respondido rapidamente, ele não tem tantos cuidados
quanto tem um e-mail que leva horas ou dias para ser respondido. Então, tudo isso nós levamos em conta na hora de construir a nossa mensagem. Além de responder, é preciso responder numa medida de tempo razoável. Espera-se que a pessoa leia o e-mail pelo menos uma vez por dia. Então, uma resposta que demora muito tempo é como se ela fosse perdida, ou então não há o interesse do interlocutor de responder, não há interesse da pessoa de responder. Outro ponto é responder com clareza. Porque se responde de uma forma invasiva, o assunto continua. Provavelmente, o interlocutor inicial enviará uma nova mensagem e esse assunto vai se estender. Outro fator é que se for uma mensagem ofensiva, o interessante é não responder. Se for responder de uma forma curta, não estendendo o assunto. Em último lugar, observamos que é interessante mantermos a mesma medida de formalidade. Ou seja, se a pessoa iniciou a mensagem com um grau X de formalidade, nós vamos manter esse grau de formalidade, a não ser que haja interesse de realizar uma aproximação ou distanciamento. Isso deve ser medido para que a resposta ela seja proporcional à mensagem que foi enviada. Aprimorar os laços de cordialidade, desde que seja interesse de quem responde. Então, o e-mail proporciona responder de forma alternativa para que venhamos a atingir nosso objetivo. Em algumas situações, o objetivo não é atender aquela demanda. Porém, não precisa romper uma relação. O e-mail pode ter uma resposta que contemple os dois lados. Temos também o e-mail informativo, que precisa de exatidão nas informações. Porque se ele está informando, ele está dando alguns dados, algumas situações para a pessoa observar, para a pessoa poder se posicionar. É algo que envolve o futuro. Então, o informativo, ele precisa ser exato. A pessoa que responde, o máximo que ela tem que fazer é confirmar o recebimento. Fica de bom tamanho para ambos os lados. Depois nós temos o e-mail agradecimento. O e-mail agradecimento ele precisa ser específico à pessoa que de fato tem o mérito. Então, se a mensagem for coletiva, digamos com cópia ou tem vários destinatários, é importante no e-mail agradecimento mencionar como destinatário principal apenas a pessoa a quem se destina aquele agradecimento e colocar nos campos com cópia ou cópia oculta os demais que recebem a mensagem. O pedido de desculpa deve ser na primeira pessoa, ou seja, assumindo o erro, e deve ser direcionado àquela pessoa a quem provocamos o dano. Isso é uma escolha, pode ser também que queira socializar, que as pessoas fiquem sabendo do que ocorreu, mas em geral se destina a uma pessoa, a pessoa que sofreu o dano. Falando de socialização, nós temos o e-mail de socialização, que é aquele e-mail mais contemplativo, aquela mensagem que você manda, é um banner, é um cartaz, é um painel, é aquela mensagem que sugere alguma coisa, que está apresentando um evento, que está fazendo apenas uma comunicação social. É a forma mais branda de e-mail, que não envolve tantas responsabilidades, mas tem que ter uma mensagem clara e sucinta, algo simples que a pessoa possa ler e já tomar a ciência daquela informação e a partir dali decidir se quer ou não aderir àquela ideia ou evento, enfim. Esses são os tipos de e-mail que nós temos, os mais comuns.